Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do ninho vazio. Os filhos crescem, ganham autonomia e resolvem sair de casa. Convidar então todo o pessoal que está em casa para participar conosco do programa por meio do facebook.com/uxtv ou pelo Twitter @uxtv. Quem quiser também pode nos ligar no 3218 2194. Bom, a saída dos filhos de casa sempre é um evento, né, delicado, tanto para os filhos que ficam como para os pais, os filhos que saem e os pais que ficam, né? Ambos acabam tendo efeitos, ambos vão ter que se reorganizar, né, diante da saída dos filhos. E temos também situações em que os filhos retardam, né, hoje cada vez mais retardam a saída de casa, né, acabam postergando, né, os filhos cada vez ficam mais em casa hoje, né, e também isso representa também um agente estressor para os pais, né. Sempre, né, a mulher sempre tem esse papel de não pensar unicamente na família. Eu sempre imagino assim o ser como completo e não dependendo de outro. Nós não podemos depender de outro para sermos felizes. E os filhos não são nossos, já como diz o Khalil Gibran, né? Até eu trouxe umas passagens literárias, uma vez que eu escrevo, que sou grande leitora também. Eu pensei que seria muito bom, né? Muito bom, nós colocarmos alguma coisa assim. Por favor. É muito conhecido, né, o Profeta, que não leu, mas é bom lembrar, né, de vez em quando. E ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E apesar de estarem convosco, não pertencem a vós. E essa imagem, assim, que eu achei uma metáfora muito importante. Sois os arcos dos quais seus filhos, como flechas vivas, são arremessados. Então, nós, o pai e a mãe, tem essa função de ser o arco, de ser aquela proteção até onde é necessário. Mas essa flecha precisa fazer a sua trajetória, né? Atingir o seu alvo. Eu não sei, eu tive essa experiência por 2 vezes. Sou mãe de 2 filhos já adultos que moram em Porto Alegre sozinhos. Fui uma mãe que dei toda a força possível para que eles fossem, né? Fiquei muito feliz. Uma situação de 4 filhos, onde em 2 anos e meio os 4 casaram. Por quê? Um pouquinho mais para baixo só, por favor. Porque eles, claro, casei bem jovem, vieram todos rapidamente, então, por consequência, casaram logo. Mas então, assim, quando fala em síndrome do ninho vazio, me remete imediatamente à família. A família onde tem aquela mãe que agrega todos os filhotes ao redor, e aí acontecem os vários estágios, a infância, a adolescência e o adulto, onde o adulto, de repente, escolhe uma noiva e casa, e aí vai embora. E aí o que acontece? Aí tu fica pensando, meu Deus, acabou tudo, a minha vida terminou. Não, nada disso, nada acabou. Porém, tu acaba ficando assim com uma sensação de vazio, conforme mesmo o título do programa esclarece. Aí tu tem que te ocupar, tu tem que tentar te harmonizar com as coisas. E aí o que eu fiz no meu caso? 4 filhos. Primeiro, eu saí comprando para cima e para baixo tudo que eu não precisava. Depois eu pensei, não, então eu acho que eu vou ficar doente. Aí fiquei doente, o médico falou, um amigo da família, levem ela para casa que ela não tem nada. É só essa sensação de perda. Aí eu descobri, a minha salvação foi eu voltar à faculdade. Eu voltei a estudar, então me realizei, encontrei pessoas, conheci coisas novas, agreguei valores e aprendi que quando tu tem uma perda, na verdade tu não perde. Tu acaba ganhando, porque vê só que privilégio voltar, noras, genros, e principalmente o mais importante, o nosso tesouro maior, que são os netos. E como a escritora falou, que eu achei lindo, os filhos são nossos, mas não nos pertencem. Eu acho que o nosso papel é de tudo, né? Acho que é pai, mãe, é de amiga, protetora, é conselheira.
Ana é mãe de Guilherme, de 24 anos, Gabriel, de 16 e da caçula Lívia, de 5. O instinto protetor de mãe é tão grande que 1 ano antes do filho fazer intercâmbio, ela quis receber estudantes de outros países dentro da própria casa para sentir a sensação de acolhimento de um estrangeiro. Primeiro ficou uma intercambista da Noruega, a Astrid. Depois a gente ficou com um da Alemanha, que era o Moritz. Depois a gente ficou com um da Islândia, que era o Herder. Não ia deixar ele sair sem saber como ele ia ficar lá, né? Então ali foi uma experiência para mim saber como é que ele ia ficar lá, que ele ia ter escola, que ele ia ter atendimento médico, que ia ter uma mãe, um pai, ia ter regras. Guilherme ficou 12 meses nos Estados Unidos. Quando voltou para o Brasil, ficou mais 2 anos morando com os pais. Hoje é casado, mas mora próximo daqui. Lidar com a saudade do filho, mesmo que o ninho não esteja vazio, é um sentimento doloroso tanto para a mãe quanto para o pai. No começo foi muito difícil. Olha, eu acho que eu chorei o dia inteiro. Foi, assim, uma preocupação. Sempre a gente está aqui, mas está preocupado com o que estão fazendo lá, né? Preocupado, às vezes está fazendo alguma coisa aqui em casa, está pensando, como é que tá o Guilherme, né? Mas ele assim também, eu acho que ele sabe disso e ele liga praticamente todo dia para nós. Ele tem essa... Mesmo quando ele fez um intercâmbio, ele ligava lá praticamente todo dia, né? Então acho que ele também sente isso. Esse sentimento de vazio, ele realmente existe. Assim, ó, como alguma coisa que falta, como uma ausência. E a gente continua sendo mãe porque quanto mais forte o vínculo, mais presente é esse papel de mãe. E de filho também, porque não existe o papel de mãe sem o papel de filho. A vida vai ensinando, não é? Eu acho que sempre é um aprendizado. Fica a saudade, é claro que o desejo da mãe é ter o filho próximo. Eu não sei se isso corresponde necessariamente ao desejo do filho, não é? Mas a gente tem que lidar com isso. Eu acho que todo mundo vai voar, né? A gente também voa, então a gente não pode segurar, né? Eu acho que vai acontecer com todos, mas a gente sente bastante, mas eu acho que ele tem que fazer bastante enquanto eles estão em casa, né? A gente se questiona se realmente o ninho chega a ficar vazio em algum momento, né? Ainda mais para casais que têm mais de um filho, às vezes o primeiro filho sai, mas os outros ainda permanecem em casa. E quando o último sai, o primeiro já está voltando às vezes, né? Então se questiona se o ninho realmente fica vazio em algum momento, né? Mas no caso de ficar vazio, as pessoas tendem a preencher com algo, né? Seja com a literatura, né? Com grupos de atividades, de alguma forma a pessoa vai acabar preenchendo este vazio. Eu tive 2 filhos homens. Quando um tinha 9 e outro 13, já não tinham mais o pai. Então eu fui pai e mãe. Então a gente era muito unido. Às vezes eu costumava dizer, nós somos 3 em 1, né? Porque a gente decidia tudo junto, combinava as coisas sempre juntos. E aí, quando cresceram, se formaram, saíram de casa para casar, né? Formar a família deles. Foram morar em outras cidades aqui próximas, mas aí a casa ficou vazia e a gente sente aquele vazio, chega até a doer, né? Minha filha foi morar no Canadá a estudos e a princípio eu achei que o ninho ia ficar vazio, mas eu deixei isso de lado, achei que era bobagem, que eu não ia fazer como a maioria das mães, entrar nesse sistema de ninho vazio, porque meu ninho não ia ficar vazio, pois eu tinha outro filho e ele não tinha o direito de eu ficar chorando pelos cantos e ficar falando em ninho vazio. Então, procurei me ocupar, sabia que minha filha estava bem, estava tranquila, ela foi aonde ela quis, foi estudar e que ela ia voltar. E fui fazer atividades que me preenchessem e que fizessem bem para as outras pessoas também. Eu acredito que a mulher nos dias de hoje é uma mulher que pensa assim, né? A minha geração também já pensava assim, já da minha mãe, minha avó não. Mas atualmente faz parte do ser humano ser inteiro, como eu estava colocando antes, né? Com
constrói-te a ti mesmo em primeiro lugar, para que depois tu tenhas condições de construir outro ser, outras pessoas, outra família, né? Então, acredito que é importante as meninas hoje em dia, as mulheres hoje em dia, por que a maternidade está ocorrendo também tão mais tarde? Porque elas querem muito, elas precisam se autoafirmar profissionalmente. Que, por um lado, não sei até se é bom ou se é ruim, mas é uma realidade, né? É o que está acontecendo. Tu sabes que as pessoas me perguntavam, como é que tu está te sentindo? Porque foi tudo junto, veio a aposentadoria, veio a separação com o marido, a mais nova fez vestibular em Santa Maria, o rapaz, os namoros de hoje em dia, eles mudam para a casa da namorada, né? Então, eu sei que ele passa lá em casa porque tem a trouxinha de roupa para lavar. E a Lucely comprou o apartamento dela. Então, as pessoas me diziam assim, tu chora muito? Como é que tu tá? E eu acho que a gente tem que se preparar para esse momento, né? Como veio muita coisa junto, a separação, que é uma coisa que te deprime muito, a aposentadoria, porque eu licionava 40 horas, eu corria, eu levava, nenhum dirigia, então tinha que levar a buscar, não tinha empregada, fazia comida de noite, então eu corria muito. Eu sentia que eu era um peão e, de repente, eu tive que parar. E aí, o que eu fiz? Eu procurei terapia, né? E procurei me ocupar. Todo o pessoal que está em casa para ainda participar conosco pelo facebook.com/uxtv ou pelo Twitter @uxtv. Quem quiser também pode ligar no 3218 2194. A gente fala em saída do ninho vazio, saída dos filhos, os pais que ficam, é algo da dupla, que se constrói a dois, pais e filhos. Então, toda essa situação vai ser muito dependente da forma como a história anterior dessa dupla se processou, né? Então, como esses filhos tinham seus pais e como esses pais têm seus filhos. Quando há, na parte das relações, o afeto recíproco, o cuidado, a atenção, a gente consegue levar e muito bem. Difícil seria se a pessoa, o pai, o velho, a mãe é posta de lado, esquecido. Aí, sinceramente, eu acho que lidar com essa situação que acarreta uma solidão deve ser muito triste e difícil.
estava me preparando para isso desde quando a gente teve a primeira filha, teve a segunda. E que um dia os filhos iriam sair de casa e a gente ia ficar só. Mas a gente nunca fica só. A gente, em vez de sair, casam, a gente tem os noras, os genros, que a gente acolhe também, né? E depois de um certo tempo, eu tive mais um bebê, que tem hoje 4 anos, e isso aí só junta a gente, é excelente, o amor que a família tem. E eu acredito assim que esse síndrome do ninho vazio, eu acredito que não exista. Eu acho que assim, depende de cada família, claro, não vou discordar das outras famílias que tem. Eu sempre tive um carinho muito bom com as minhas filhas, com meu filho, sabe? Então, para mim... Você acha que o homem sente tanto quanto a mulher? Sente, o homem pouco sente. Mais perto, por favor. O homem sente, claro que sente. O homem que tem coração, que é pai, ele sente tanto quanto a mulher, ou talvez até mais. Olha, eu tenho 3 filhas e mais 2 filhos adotados. Eu achava que eu era dona das minhas filhas. Então, quando elas saíram, foi muito difícil para mim. Cada uma que saía, que casava, eu chorava e sentia muita falta. Então, teve até uma época que eu interferia na vida delas demais, né? Mas depois eu mesma fui me dando conta que aquilo estava... que elas tinham que fazer a vida delas. Ninho vazio. De repente, tudo mudou. A vida se transformou. O ninho vazio ficou. Um dia aconteceria, debaixo de nossas asas, o filhote sairia. O coração apertado, as lágrimas a cair. Será certo ou errado deixar meu filho partir? Os filhos não nos pertencem, são apenas emprestados, para nos mostrar o amor, amar e ser amado. A dor da saudade vem, mesmo sabendo que estão sempre em nosso coração. E como vai ficar o ninho? Breve será preenchido, e o vazio ficará cheio com a chegada dos netinhos. Casa linda, ninho cheio, os netos são o recheio da saudade que ficou. E o ninho que estava triste, agora se transformou. A alegria voltou. A questão da arte, eu acho que é importante, né, nesse momento de expressão, seja pela palavra ou qualquer forma de arte, de externar os sentimentos, muitas vezes doloridos, ambivalentes, contraditórios, enfim. Então, a palavra, ela funciona como uma catarse, né, de poder colocar para fora o que sente. E a gente tem um grupo, então, que chama Licença Poética, uma atividade desenvolvida aqui na UX Sênior, que trabalha justamente as questões da terceira idade, a poesia e a psicologia num único espaço, né? Que a gente utiliza como um espaço produtivo, criativo, né? Porque as alunas, elas escrevem os seus próprios poemas a partir dos temas trabalhados em sala de aula. Porque, na verdade, eu não sou mãe, mas eu vejo também que pode acontecer isso, essa coisa de ninho vazio, de a gente sentir também saudade dos amigos, né? Quantas vezes a gente tem uma pessoa que é muito chegada, que é bem do coração, assim, né? E muda de cidade, às vezes está de país, né? Então eu vejo sim que pode acontecer com amizades isso. Ninho vazio, um momento de extrema solidão, vazio, aperto de dor na alma e no coração. É complexo, né? Acredito que cada um reage de uma maneira, né? Mas no nosso caso, por exemplo, nós amamos demais os nossos filhos. Então, isso nos une de uma forma muito grande. E uma questão que eu estava vendo, eu procuro não ligar demais para eles. Meu marido já é diferente, né? Então, eu digo, por favor, não te apega demais, não suga demais os teus filhos, né? Mas é claro que é importante que o casal siga, que faça viagens, né? Que converse, que dialogue, que sejam companheiros. É claro que não são mais aqueles pombinhos, né, como no início do casamento. Muda muito e nós sabemos disso. Mas essa amizade, esse companheirismo é o que continua. Ela diz assim, é dos Catadores de Conchas, um romance. Para preencher o vazio, ocupar as mãos e a mente, ela fazia o que as mulheres, quando tensas e em épocas de ansiedade,
levaram séculos fazendo, mergulhar na domesticidade e na vida familiar. A atividade física revelou-se uma terapia prosaica, mas consoladora. Ela limpava a casa do sótão ao porão, lavava cobertas, trabalhava na horta. Isso não impedia de sentir falta de Richard, mas, pelo menos, no fim de tudo, ficava com uma casa reluzente e cheirando bem, para não falar nas suas 2 filas de repolhos novos plantados recentemente. E mais adiante ela diz, foi bom. E nada do que foi bom fica perdido, né? Esse afeto dos nossos filhos nós jamais perderemos, mesmo que eles estejam em outra cidade, em outro local, em outro lar. Os 4 saíram, casaram, constituíram família e não voltaram. Mas eu tenho conhecimento de pessoas próximas onde eles, ou por algum motivo, voltam. Então, há assim uma invasão de privacidade, porque o casal já se estruturou todo e, de repente, volta, né? O filho, aí, os hábitos, os horários, tudo modifica. Então, é uma invasão da privacidade do casal e nem sempre é bom. Fiquei encantada, né, de estar aqui e ver a diversidade, né, das opiniões, né, de como cada um reage, né, a esse momento, pela diversidade de reações, né, alguns com mais alegria, outros demonstrando, né, até uma negação, né, de não, a questão da mãe, né, de quem exerce a figura materna, que acaba tendo um sentimento, uma tendência a sentir mais a saída dos filhos, justamente porque geralmente, nem sempre, mas geralmente é a mãe que cuida do ninho, né? Que acaba fazendo o cuidado do ninho. Mas não que o pai não possa fazer a função materna também, né? Tá certo. Então, assim, é importante, eu acho que curtir o momento, né? De cada etapa do ciclo vital, curtir o momento, né? Não se antecipar tanto, né? Porque a vida toda a gente vai se preparando, né? Obrigado você que nos acompanhou em casa. Hoje conversamos sobre a síndrome do ninho vazio. Rede Olhares fica por aqui. Ficamos com a música e a dança do grupo de dança cigana Lucelle Pazinato. Até a próxima. Verás, yo soy feliz en la vida, tengo una cosa preciosa, libertad. Viva, viva la música, viva, viva la fiesta España, viva, viva la música, viva, viva la fiesta de España. Oh, 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 oh. Canta conmigo, baila amigo, canta conmigo, baila amigo, ay, le, ay, le. Vete conmigo, verás, yo soy feliz en la vida, tengo una cosa preciosa, libertad.